porque o plano B, né? Tá bom, gente? Agora já tem aqui a mensagem que a gente já está online no YouTube. Então, vamos começar, né? Podemos, Hugo? O Hugo está na mesa de controle aqui do nosso trabalho. Já pode iniciar aqui. Vamos lá, então. Já pode iniciar lá. Muito boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo pelo YouTube, também estão aqui presentes na sala. Meu nome é Leonardo Barros, eu sou professor aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPA, e esse é mais uma edição do Diálogos Públicos, que é o nosso ciclo de lives aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. É um prazer tê-los aqui, né? Hoje a nossa discussão é sobre política e administração pública federal, e eu tenho o prazer de contar, além da presença do Hugo, né, que é o nosso aluno, nosso parceiro aqui na condução dos trabalhos, com a Bárbara Lamounier, que é mestre e doutoranda em Ciência Política pela UFMG, pesquisadora do Centro de Estudos Legislativos de Minas Gerais. Muito obrigado, Bárbara, por aceitar o convite, por estar aqui. Nós estamos aqui também com o John Legend, da Ciência Política, né, o mestre e doutorando em Ciência Política, Wesley Matheus. O Wesley, ele está terminando o doutorado dele lá na Ciência Política na UFMG, é consultor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e também consultor do Banco Mundial na África, né? Notadamente em Moçambique e região, né? Malawi e outros países da região. Por fim, professor Roberto Kern Gomes, doutor em Engenharia pela Federal de Santa Catarina, pós-doutor em Administração Pública pela Federal de Viçosa, é isso, né, Roberto? De Viçosa. Exatamente. E superintendente regional do IBGE em Santa Catarina. Todos meus amigos e minhas amigas. E, bom, sou muito orgulhoso de ter esse pessoal aqui hoje. Antes da gente começar, eu queria só fazer referência a algumas coisas. Primeiro, acho que a gente tem que realmente destacar a infelicidade do falecimento do Paulinho Paiacã, que foi uma liderança indígena importante no Brasil, né? Sobrinho do Raoni, foi muito importante durante a Constituinte de 88. Faleceu hoje de Covid aqui no Pará, uma liderança muito importante, e a gente lamenta realmente esse fato muito triste, né? Também quero destacar aqui duas lives que vão acontecer em breve e queria já fazer o convite. Que é o ciclo de lives da Faculdade de Ciências Sociais aqui da UFPA, chama Mirante das Ciências Sociais. Amanhã, 18/6, vai ser a primeira e vai ser com o professor Leonardo Cruz, com o título Educação Vigiada, o avanço do capitalismo de vigilância sobre a educação pública brasileira, né? No dia 23/6, ou seja, na próxima terça-feira, eu vou participar de uma live da Federal do Amapá, com o tema Política Indigenista e a Crise Sanitária e Política, um convite do professor Ivan Silva, do Programa de Pós-Graduação em Fronteiras, que eles têm lá. Dito isso, já parto diretamente para o contexto, né? Qual que é o contexto que nós temos hoje aqui que faz essa live ser pertinente, né? Primeiro, hoje saiu um estudo da Associação Nacional do Campo de Públicas, né, falando sobre a militarização do serviço público, né, brasileiro, assim, a progressiva ocupação dos postos de trabalho do Serviço Público Federal por militares, quer dizer, um fenômeno que não existiu nem mesmo durante a ditadura militar de 64 a 85. Ao mesmo tempo, né, estava conversando aqui antes da gente ir ao ar, né, discutindo com o Roberto a ideia de que ontem o IBGE já lançou os primeiros resultados da PNAD Covid, né, ou seja, ao mesmo tempo que existe uma suspeição geral do Estado brasileiro sobre instituições de pesquisa, né, do próprio Estado, ao mesmo tempo nós temos uma instituição de excelência como o IBGE fazendo pesquisas muito importantes. Nós temos um contexto de um Ministério da Saúde completamente militarizado. Nós temos aí também um contexto de maquiagem de números, né? Ou seja, aparentemente um contexto onde a ciência perdeu para a política e para a militarização. Quer dizer, nós temos aí também o Paulo Guedes, ministro da Economia,
que tem, aparentemente, uma ojeriza ao servidor público, né? Então, já chamou o servidor público de parasita, né? Já falou que na negociação salarial eles botaram a granada no bolso do inimigo, né? Que, no caso, o inimigo é o servidor público, enfim. Nós temos um contexto de extrema fragilização do serviço público federal e arriscaria dizer em outros níveis da federação também, uma extrema politização, e acho que é isso que faz esse debate ser muito pertinente. Dito isso, gente, a gente já combinou antes, eu vou passar a palavra 15 minutos para cada um, para que a gente faça as considerações. Eu vou começar com a Bárbara. Bárbara e Roberto têm um horário um pouco fixo, né? Então, primeiro quero passar para a Bárbara, depois Roberto e depois o Wesley. Pode ser assim, gente? Pode. Então, Bárbara, a bola está com você, querido. Primeiro, Léo, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu realmente fiquei muito feliz de estar aqui e poder dividir com vocês a minha agenda de pesquisa um pouco, assim, e como ela se alterou agora com esse novo contexto Bolsonaro. Enfim, e aí eu vou dar uma primeira pincelada sobre o que é o meu objeto, o que eu estudo, quais foram as últimas contribuições dele e como isso se altera de 2019 para frente, quais são as novas dinâmicas para a gente entender isso, tá bem? Então, vamos lá. Na verdade, primeiro deixa eu me apresentar, o Léo já falou um pouco do meu currículo, mas eu sou doutoranda pelo DCP-UFMG e eu participo de um grupo de pesquisa que se chama PRILA, que o foco de análise principal desse grupo é uma agenda de pesquisa voltada para o entendimento da dinâmica interna do Poder Executivo. E quando a gente fala dinâmica interna do Poder Executivo, eu estou falando sobre formação de coalizão, mecanismos de controle da coalizão, utilização de mecanismos de poder presidencial do Executivo, como, por exemplo, mecanismos unilaterais, como a utilização de decretos, que é uma questão que está sempre em volta. Então, a gente estuda como são feitas essas dinâmicas internas de um objeto de controle. Bárbara, só um minuto. Bárbara, a sua imagem está travando. Eu te recomendo que você desligue o vídeo, a imagem, e fique só com o áudio, que aí isso melhora, tá? Pelo presidente, eu estou analisando. Ótimo. Sim, tá bom? Melhorou? Melhorou um pouco. Aí eu queria que você retomasse, se fosse possível, porque travou bem no início. Tá? O meu áudio travou? Também, o vídeo e o áudio. Mas pode recomeçar, por favor. Bárbara? Tá, eu vou... Pode continuar? Pode, vamos lá. Pode continuar? Você está me escutando? Tá travando um pouco, Bárbara. Talvez, não sei se você se importa, talvez você entrar e sair de novo, e eu passo a palavra para a Roberta, e você retoma. Eu vou entrar no celular. Tá bom. Vou entrar pelo celular. Perfeito. Bom, então a gente teve um probleminha com a Bárbara aí, com o áudio e com o vídeo, isso acontece. Eu vou passar a palavra, então, para o Roberto. Roberto, então, fica à vontade para tu fazer as tuas considerações. Bom, então, boa tarde. Assim como a Bárbara, agradeço aí a oportunidade de estar aqui. Eu conheci o Léo no Canadá, no nosso doutorado sanduíche lá. Depois tive a oportunidade de recebê-lo aqui na minha casa em Florianópolis e, enfim, sempre são momentos muito interessantes, a gente discute sobre tudo. E falar sobre serviço público é bem interessante para mim. Um pouco sobre a minha história aqui, rapidamente. Eu comecei a minha carreira na iniciativa privada, eu trabalhei 15 anos no Banco Itaú, então uma empresa privada do setor financeiro, mas eu trabalhava no setor de tecnologia desse banco, né? Então, vocês imaginam como que é o dia a dia do setor financeiro, bancário, privado, de tecnologia. É uma loucura, uma correria.
né? E em 2010, 10 anos atrás, morei em Belo Horizonte, depois morei em São Paulo, resolvi voltar a Santa Catarina e fiz isso através de um concurso público. Nunca tinha feito, fiz o concurso, passei, e para uma instituição que eu já era apaixonado antes de entrar, que é o IBGE, por tudo que ele representa, né? E aí eu iniciei 10 anos atrás no serviço público e no início eu senti um impacto muito forte. E é essa contextualização que eu queria dizer, falar um pouco sobre a problemática da administração pública federal. Primeiro, como o Léo falou, a gente está em constante e crescente ataque, né? Então, dos mais diversos, né? A gente teve recentemente ataques a instituições como o Congresso e como o Supremo Tribunal Federal. Então, vocês imaginam como que é o ataque às instituições menores, digamos assim, não é um poder da República, como são as autarquias. A gente teve vários exemplos, mas a gente pode falar o INPE, né, que ele cometeu o erro grave de divulgar o tamanho do desmatamento, e aí o seu presidente foi exonerado. E o próprio IBGE também já passou por isso, quando a gente, no final do ano passado, divulgamos o desemprego, e eu estava falando antes de entrar no ar aqui, que para nós, na ocasião, o presidente falou que os dados do IBGE eram uma farsa, e isso, para quem trabalha no IBGE, é um insulto inominável, é um insulto enorme. Então, a gente passa por esse ataque constante. Além disso, a gente tem também, por parte até da sociedade, um ataque sobre o serviço público em geral, né? Que o serviço público não funciona, que é lerdo, que é moroso, etc. Além disso, como também o Léo comentou, a gente teve recentemente um ataque do próprio ministro da Economia, dizendo que para o servidor público está bom ficar em casa porque ele está com a geladeira cheia. Então, assim, a pequenez desse ataque ele mostra mais até do que é o ataque do serviço público. Quer dizer, olhar para o trabalhador e achar que o fato de ele estar com a geladeira cheia, isso causa um problema, isso mostra muito mais do que as palavras, né? Mostra qual é a ideia das pessoas que estão lá. Então, o fato de um trabalhador ter a geladeira cheia incomoda. Né? Isso é uma visão aristocrática, né? Quando existia o plebeu, o rei, o escravo, a casa grande, a senzala. Então, isso para mim foi um absurdo. Né? Então, esses são os ataques. Por outro lado, como o Léo falou, a minha área de pesquisa é a gestão do conhecimento, o empreendedorismo público e a administração pública. Eu trabalho no serviço público há 10 anos em busca da eficiência, da melhor qualidade, da boa utilização do recurso público, da qualidade do gasto. Isso tudo tem a ver com gestão da competência, gestão do conhecimento, com eficiência, efetividade, eficácia, então, todos aqueles conceitos. Só que, então, ainda sobre a questão do serviço público, a gente ainda tem, e isso muitas vezes dá lugar de fala para essas pessoas que atacam o serviço público, porque a gente ainda tem, e isso é importante falar, e eu sempre falo isso no serviço público, a gente ainda tem dentro do serviço público ainda traços do patrimonialismo, traços muito grandes da burocracia, do apego às normas, da burocracia excessiva, né? E o gerencialismo, um pouco. Então, tudo isso meio formando um caldo, né? A gente não tem exatamente... a gente não se livrou do patrimonialismo, não se livrou da burocracia e não estamos ainda no gerencialismo. E, finalmente, eu entro na minha área de pesquisa, que é a área do intraempreendedorismo público, e ela tem sofrido também muitas dificuldades de estudo, porque quando se fala em empreendedorismo dentro do serviço público, isso gera muitas paixões e interesses. Tem até um livro sobre isso, as paixões e os interesses, né? Porque quando você fala em empreendedorismo público ou intraempreendedorismo público dentro do serviço público, daqui a pouco eu falo um pouco da nossa prática, quem tem uma matriz ideológica mais à direita, né? Eles falam assim, não existe empreendedorismo no serviço público, esse pessoal não quer trabalhar. Eles falam isso para mim, que sou servidor público há 10 anos, eles falam que a gente não quer trabalhar. Então, que, por esse conceito, o empreendedorismo, o intraempreendedorismo não funcionaria no serviço público.
Já quem tem uma matriz ideológica mais à esquerda, quando a gente tenta falar sobre empreendedorismo, fala, não, vocês querem privatizar o serviço público. E, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. O que se busca com esse conceito, é um conceito novo, né, que parte ali do New Public, com todos os defeitos que ele possa ter, é uma teoria, começa com New Public Management, a nova gestão pública, gerencialismo, e hoje a maior parte da literatura tem falado sobre o empreendedorismo, o intraempreendedorismo público. Isso é bastante desenvolvido lá em Minas, sobretudo em Viçosa, lá com alguns autores lá da universidade, também Derfer, enfim, o Valadares, né? São dois autores muito importantes lá. Então, a questão do empreendedorismo público, ela visa, né, fazer com que dentro do setor público a gente consiga se livrar dessas amarras burocráticas, né, desse apego às normas, fazer com que haja mais busca pela aceitação de riscos, aceitar desafios, aceitar responsabilidades, melhoria no atendimento, passa também pela avaliação de desempenho, porque a gente precisa falar sobre isso na administração pública, fazer uma administração, uma avaliação de desempenho, mas que não seja essa para inglês ver, que o chefe avalia o servidor e dá 100 para todo mundo, que seja algo 360 graus, por exemplo, que o chefe avalia, mas o servidor também avalia, que o foco do serviço público, que é a população, que ela possa, de alguma maneira, participar dessa avaliação do servidor, e por aí vai. Então, isso tudo, todo esse caldo é o conceito, digamos assim, do empreendedorismo público, que é foco do meu estudo. Já dentro dos desafios que a gente está tendo dentro, aí na prática, no dia a dia da administração pública, o que a gente tem é isso, né? O IBGE, ele trabalha com divulgação de dados, né? Então, a gente sofre realmente bastante pressão, porque não é todo prefeito que escuta ou vê com bons olhos o fato da gente divulgar que no município dele 95% do esgoto não é tratado. O presidente não gosta de escutar quando a gente divulga, que nem divulgamos ontem, que tem 28 milhões de pessoas que estão querendo trabalhar, mas não conseguem. Então, a gente sofre muita pressão, mas isso é no nosso dia a dia. Então, tudo isso tenta dissuadir o servidor público, esse tipo de pressão, esse tipo de crítica, de fazer o seu trabalho, que no caso do IBGE é mostrar o Brasil ao brasileiro, para que ele possa ser cidadão. A gente acredita que a população, o cidadão, só consegue obter a cidadania se ele tem conhecimento da sua realidade. Então, o que a gente acredita é que essas pressões, elas servem para tentar nos dissuadir de fazer o nosso trabalho. Mas a gente segue firme nessa luta, né? E aí, finalmente, né, ainda como a razão da existência do IBGE, a importância, né, por que a gente é necessário que haja um serviço público forte. Ontem nós divulgamos esses dados da pesquisa Covid-19, PNAD Covid-19, e a gente divulgou que 83% das pessoas que tiveram algum sintoma relacionado à síndrome gripal, 83% procuraram o serviço público de saúde. Então, mostra uma dependência quase que exclusiva da população do serviço público. Então, esta é a importância do serviço público. Então, quando se fala o neoliberalismo, o liberalismo, quando se fala do Estado mínimo, eu falo que, na verdade, a gente não tem que falar em tamanho do Estado, a gente precisa ter o Estado necessário, mas o que a gente precisa é que esse tamanho do Estado necessário seja eficiente, e é aí que entra o meu trabalho. E eu sofro críticas também dentro do serviço público. Quando eu venho com esse discurso, o pessoal, não, é neoliberal, é liberal, é privatista, é isso, é aquilo. Então, tem vários rótulos, né? Mas, enfim, eu defendo que a gente precisa ter um Estado, e isso, essa pesquisa ontem, sobretudo quando se fala em saúde pública, mostrou 83%, né? Precisa do Estado. E, finalmente, no caso do IBGE, outros órgãos que divulgam informações, elas são fundamentais e é necessário que seja um órgão público, porque imagina se o IBGE não fosse um órgão público.
né? Se fosse um órgão privado, será que nós estaríamos divulgando esses dados? Será que... E tem vários dados, a Pesquisa Nacional de Saúde, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o próprio censo, né? E só para finalizar, a gente já está aqui com 11 minutos, eu não quero me estender, mais um outro trabalho que é fundamental e que é a essência do serviço público é o censo demográfico, que esse ano foi suspenso, vai ser o ano que vem, ele é feito a cada 10 anos, e ele mostra a realidade do Brasil. E é um trabalho sem igual, a gente envolve mais ou menos 230 pessoas se movimentando para o Brasil para descobrir como que é o Brasil, saber se as pessoas têm saneamento, qual é o nível de renda, qual é o nível de educação, se tem mais homens, mais mulheres, e todo esse aparato de informações, eles são entregues para a sociedade porque eles são insumo fundamental para que os governantes tomem decisões sobre políticas públicas. Então, saber se precisa instalar uma creche, ou um lar de idosos, ou uma escola, quer dizer, daqui a 20 anos a gente vai continuar precisando de escola de ensino fundamental ou vai ter mais ensino médio? Todos esses dados, eles são produzidos pelo IBGE, pelo censo demográfico que é feito a cada 10 anos. Então, é por isso que eu falo que esse tipo de discussão, qual é o tamanho do Estado, se ele é pequeno, se ele é grande, não é a questão. A gente precisa do Estado, e essa pandemia está mostrando o quanto o Estado é necessário. Mas a gente precisa, e aí sim, aí entramos nós, servidores públicos, para mudar esta ideia de que o serviço público não funciona. E aí sim, precisa pesquisa séria sobre eficiência, a gente precisa falar sobre eficiência no serviço público, precisamos falar sobre avaliação de desempenho, de alguma forma, sem que haja interferência política, perseguições, mas a gente precisamos falar sobre qualidade e qualidade no atendimento. Eu acho que, e é aí que a minha pesquisa se desenvolve. Bom, 13 minutos, eu acho que deu para entender um pouco sobre o que é a minha pesquisa, sobre como é o trabalho no IBGE e o que eu penso sobre a importância do Estado. Léo, volto para você. Perfeito, Roberto. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Bárbara. Bárbara, você nos escuta? Escuto. Vocês estão me escutando bem agora? Agora sim. Desculpa Bom, isso. não, tudo bem. Isso acontece sempre. A gente está se adaptando ainda a esse modelo. Pois é. E agora a gente quer... sempre deixando a gente na mão. Não, sem problema. Bom, fica à vontade se quiser ligar a câmera, se não quiser também. Eu vou deixar desligada para não acontecer de novo, pode ser? Pode ser, tá bom. Tá bem. Então, enfim, vou voltar para o início novamente, mas vou ser bem breve. Assim. Eu faço parte, então, de um grupo de pesquisa que se chama PRILA, que é um grupo de pesquisa que é vinculado ao Departamento de Ciência Política da UFMG, e o nosso foco de análise é uma agenda de pesquisa voltada para o entendimento da dinâmica interna do Poder Executivo. Ou seja, formação de coalizão, mecanismos de controle da coalizão, utilização de mecanismos e ferramentas pelos presidentes, como, por exemplo, mecanismos unilaterais, como a utilização de decretos, que é uma questão que está sempre em voga e sempre volta para discussão. E já o meu objeto de pesquisa, mais diretamente, ele está voltado para o entendimento de como os presidentes usam mecanismos de controle político. Assim. E quando eu falo de controle político, eu estou me referindo exatamente às ferramentas institucionais que os presidentes têm em mãos e que permitem que ele determine e tenha sob seu controle a agenda de governo. Então, assim, dando um passo atrás para ter melhor clareza sobre isso que eu estou falando, toda essa agenda de pesquisa no Brasil ela está ligada a uma literatura que argumenta sobre o presidencialismo de coalizão, sobre todas as dificuldades que existem em você gerenciar uma coalizão, né? Então, o que esses autores, como Carlos Pereira, Amorim Neto, Amagno Inácio, Lúcio Renault, eles vão argumentar que existem ferramentas, né? Eles chamam de caixa de ferramentas, disponíveis aos presidentes para que eles consigam coordenar a relação entre executivo e parlamento, e é justamente esses mecanismos que viabilizam a governabilidade, né, do governo. Então, toda essa base argumentativa do meu objeto principal de análise, que é sobre poderes institucionais disponíveis aos presidentes que lhe dão capacidade de implementar a sua agenda de governo. Então, eu estudo como os presidentes eles
usam um poder específico, uma ferramenta específica, que é a nomeação para cargos de alto escalão dentro da administração pública do Poder Executivo Federal. Conceitualmente, isso, principalmente vindo de uma literatura norte-americana, tem o nome de politização. Ou seja, politização ela é um mecanismo que os presidentes utilizam para alocar pessoas leais em cargos chaves dentro da burocracia pública, como se ele colocasse o seu DNA ali dentro da burocracia pública, para fazer com que essa burocracia haja da maneira que ele concorde, assim, na mesma direção da agenda presidencial do governo. Então, toda essa literatura, que vem muito de uma literatura norte-americana, fala sobre isso, fala como o presidente usa dessa politização, que é alocar pessoas leais dentro da burocracia, para conseguir implementar sua agenda de governo. E quando a gente está falando sobre isso em relação ao Brasil, principalmente até quando a gente tinha, de fato, um presidencialismo de coalizão, da forma clássica ali acontecendo, a gente está falando de que o presidente ele vai colocar para comandar os ministérios pessoas que muitas vezes podem estar muito distantes, ideologicamente falando, da agenda de governo, porque você tem que fazer aliança, às vezes, muito grandes, assim como aconteceu, por exemplo, no governo Lula, que você tinha PP e PCdoB na mesma coalizão. Então, você pode acontecer, e muitas vezes aconteceu, de você alocar ministros que estejam distantes ideologicamente do presidente. E que, por conta disso, o meu argumento é de que o presidente ele vai ter que alocar pessoas ali para controlar os próprios aliados da coalizão, para fazer com que, mesmo tendo um ministro muito distante, ele consiga implementar a sua agenda e essa agenda não seja perdida ali para outros partidos. Só para falar uma coisa assim, ressaltar uma coisa que é importante, quando a gente está falando de cargos de alto escalão no Brasil, a gente está falando nos cargos que ele tem uma nomenclatura específica, que são chamados cargos DAS, que são os cargos de direção e assessoramento especial. Esses cargos, eles ocupam toda a estrutura da administração pública. Então, você tem cargos de baixo escalão, que são chamados DAS 1, 2 e 3. Esses cargos, eles são nomeados pelos ministros. Você tem cargos de médio escalão, que são os DAS 4, são cargos que também são nomeados pelos ministros, mas que, em alguns casos, precisam da aprovação presidencial, ou seja, via Casa Civil. E cargos que são nomeados pela presidência, que são os cargos de alto escalão, que são chamados de DAS 5 e 6. E além desses cargos DAS 5 e 6, a gente tem os cargos que são chamados de NES, que são cargos de natureza especial, que são os logo abaixo do ministro, que são os secretários executivos. E esses também são nomeados pelo presidente. Então, principalmente os cargos de secretário executivo e os 5 e 6, a nossa análise é entender se eles funcionam como um poder a mais do presidente para que ele controle parceiros da coalizão que estejam mais distantes. Então, existe toda uma discussão sobre qual a principal motivação da nomeação para esses cargos comissionados, se eles são usados majoritariamente como patronagem ou como moeda de troca entre os parlamentares, ou se, em alguns casos, eles são, de fato, usados para controle pelo presidente. De maneira geral, os resultados da minha pesquisa, assim, que foi até 2017, eles mostram que o presidente ele tenta equilibrar, assim, dentro de um arranjo satisfatório, a autonomia dos ministros e, ao mesmo tempo, um controle da agenda presidencial. Então, os meus achados, eles mostraram, que em situações em que o ministério era muito saliente para a agenda presidencial, ou seja, era uma temática muito importante para a agenda do presidente naquele momento, e que estava sendo ocupados por partidos que são relevantes dentro da dinâmica política, o presidente controla de forma mais ostensiva através da nomeação desses cargos comissionados. Desculpa, gente. Mas que em situações em que você tinha ministros distantes, ou seja, de partidos muito distantes do partido do presidente, mas que estavam alocados em ministérios periféricos, não havia tanta necessidade de controle via nomeados. Então, o presidente ele conseguia controlar a agenda desses ministérios por outras formas, por exemplo, pelo controle orçamentário, ou controlando a própria estrutura ali administrativa do ministério. Então, de uma forma geral, a minha pesquisa caminhou até 2017. E quando a gente entra no governo Bolsonaro, a gente tem uma mudança
completa de estrutura institucional, o que é muito relevante, assim, porque a gente não pode dizer que a gente está vivendo hoje um presidencialismo de coalizão. Se a gente for considerar, por exemplo, os ministros que têm vínculos com partidos, a gente vai ter 2 ou 3, se não me engano, tem da agricultura, o Marcelo Álvaro Antônio do turismo, então, assim, a gente não pode dizer conceitualmente hoje que a gente vive num presidencialismo de coalizão. Ao mesmo tempo, o que a gente tem visto é que o presidente politiza, ele está investindo nessa estratégia de politização muito fortemente dentro dos ministérios, mas uma estratégia de politização que não busca necessariamente o controle de partidos aliados que estão ali ocupando os ministérios, mas de um controle da burocracia pública. E isso é muito relevante. Por exemplo, quando a gente analisa o caso do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, o histórico dele, por exemplo, na gestão Marina Silva, quando a Marina entrou, você tinha uma burocracia pública muito voltada para as ONGs e para ativistas ambientais. Assim. A Marina trouxe muito desse perfil para os cargos comissionados do Ministério. Ela investiu muito na profissionalização do Ministério. Ela criou concursos públicos, assim, ela chegou a nomear até 1.000 servidores técnicos na área ambiental. Aí depois você tem uma administração da Isabela Teixeira, por exemplo, já no governo Dilma. A agenda de governo da Dilma, ela estava muito mais voltada para uma agenda desenvolvimentista. Então, a área ambiental, ela muda o foco, e com isso, a Isabela Teixeira também muda o perfil desses cargos comissionados dentro do Ministério do Meio Ambiente. Você tem um perfil muito mais de carreira. A própria Isabela era funcionária de carreira do IBAMA desde os anos 80, e ela traz esses servidores de carreira para ocupar esses cargos comissionados. Então, você tem as ONGs, enfim, a presença desse perfil é deixada um pouco de lado e é alterada dentro da administração da Isabela, né? Justamente para acompanhar essa agenda prioritária do governo Dilma que se altera. Então, a gente tem uma mudança de perfil junto com uma mudança de agenda. Quando a gente olha o que está acontecendo hoje no Ministério do Meio Ambiente, a gente já percebe uma politização com um forte foco no controle. O que o Ricardo Salles fez assim que ele assume, ele exonera 21 superintendentes do IBAMA, logo de cara. Assim. Existe uma desconfiança muito forte da burocracia. Não sei se vocês se lembram, mas foi falado em várias entrevistas sobre uma burocracia petista, a gente tem que limpar toda a burocracia petista que existe. Isso aconteceu, por exemplo, na Casa Civil. A Casa Civil foram demitidos todos os cargos DAS, e depois eles foram fazer uma filtragem ideológica, obviamente, assim, fazendo análise de perfil de quem eram esses comissionados, e depois voltaram com a grande maioria, porque como é que você toca o ministério sem nenhum servidor assim, né, de recrutamento amplo? Então, isso aconteceu na Casa Civil, e hoje eu estou estudando de forma mais próxima o Ministério do Meio Ambiente. Então, o que a gente tem hoje no Ministério do Meio Ambiente é uma nomeação massiva de policiais militares, principalmente vindos de São Paulo, e muitos da ativa, inclusive, que é uma mudança muito radical de posicionamento até do próprio Ministério. Assim. Então, o perfil hoje dos cargos comissionados dentro do Ministério do Meio Ambiente ele é completamente distinto de todos os outros anos, de pessoas que não têm nenhuma biografia técnica relacionada ao meio ambiente, não têm experiência profissional relacionada à área ambiental, e eles têm um forte vínculo com o ministro, com o Salles, que esteve no governo de São Paulo durante um tempo, então tem vários policiais militares, principalmente em São Paulo. E tem pessoas, por exemplo, com vínculo ideológico muito próximo ao Salles. Você tem tem 2 ou 3 nomeados para cargos de médio escalão, das 4, assim, que eram amigos do Salles, por exemplo, do movimento Endireita Brasil, porque ele é um dos fundadores desse movimento Endireita Brasil, e que são pessoas ligadas, por exemplo, ao mercado financeiro em São Paulo, que não tem relação nenhuma com o mercado ambiental. Então, foi criada uma nova secretaria dentro da estrutura do Ministério do Meio Ambiente,
que é uma Secretaria de Relações Internacionais, que meio que foi criada para que se acabasse com o fundo, aquele fundo internacional que o Ministério recebia. E aí o Salles trouxe pessoas muito próximas a ele, que eram de São Paulo, do mercado financeiro, para ocupar esses cargos. Ou seja, existe uma estratégia clara de preenchimento desses cargos comissionados com o objetivo de controlar a burocracia e, consequentemente, toda uma mudança de agenda do governo ali em relação à área ambiental, que é quem eu estou acompanhando mais de perto. Então, é importante, assim, a gente ter sempre atento e acompanhar todas essas mudanças que estão acontecendo nesses cargos comissionados, porque eles influenciam muito em como vai sair a política pública de dentro do Ministério. O Ministério da Saúde é outro que foi largamente ocupado por militares. Hoje a gente tem 22 militares ocupando... Desculpa, de novo, gente. Cargos comissionados dentro do Ministério. Começou com o secretário executivo, e é bem interessante essa relação, porque quando o Taishi assume, o Taishi ele vem, obviamente, assim, com o carimbo do presidente, mas ele não era tão próximo ao presidente. Então, a estratégia usada foi colocar um secretário executivo muito próximo ao presidente, para que ele comandasse controlasse o que sairia do ministério. Que é claramente uma estratégia ali de usar um poder presidencial, que é justamente um poder de nomeação no secretário executivo para controle da agenda. E o próprio Pazuello, que é o secretário executivo, trouxe todos os outros militares que hoje ocupam o Ministério da Saúde. Então, hoje, para mim, assim, fica um pouco claro que a gente não vive, obviamente, num presidencialismo de coalizão, não existe uma partilha ali de poder com outros partidos. O presidente não está vinculado a partido nenhum nesse momento, ele está sem partido. Então, a gente pode considerar que o partido mais próximo dele hoje, que não é um partido, né, seria o partido dos militares. Eles estão, de fato, ocupando grande parte do governo e não se vê um cenário em que eles saiam, que eles deixem de ocupar esses cargos agora, né? Muito antes, pelo contrário, a gente está vendo uma ampliação. Então, essa é uma questão que merece a nossa atenção, que a gente tem que acompanhar de perto e ver como isso vai evoluir. Porque o presidente está ocupando esses espaços e controlando toda a agenda dos ministérios via, principalmente, a nomeação para esses cargos de alto escalão pelos militares, assim. Esse é um movimento que a gente vê em quase todos os ministérios que são, assim, né, ocupados por ministros mais da área ideológica, como o Salles, o da educação um pouco menos, que agora está vivendo uma crise também, mas o Ministério da Saúde, que hoje é basicamente todo militar. Léo, de maneira geral é isso, e aí a gente vai para a discussão depois e aprofunda mais nesse sentido, tá bem? Tá bom, Bárbara, te agradeço. Toma uma água aí, porque Minas Gerais é seco demais, né? Então, que é isso, período, gente? Tá horrível. Esse período começa a ficar bem ruim mesmo. O Wesley ele já está se hidratando. E eu vou passar, então, a palavra para ele. Wesley, é contigo. O que você pensou nesse tema? O que você está estudando? O que você tem para falar com a gente sobre isso? Então, boa tarde, pessoal. Estou aqui me hidratando com um cafezinho. Agradecer a oportunidade. Léo pediu para eu falar um pouco da minha trajetória de pesquisa e como que isso se vincula, no caso, à minha tese. Estou nos finalmente da tese, espero defender nos próximos 2 meses. Então, vou contar para vocês isso em 3 momentos, basicamente. Primeiro, a apresentação, as perguntas que motivaram aí a minha trajetória ao longo dos últimos 10 anos. Onde que eu caio na tese, né? Onde que essas perguntas me levam. E um terceiro momento, que é a minha leitura aqui para fazer jus ao título do evento de hoje, dos desafios e tendências para a política de administração pública federal a partir dessa trajetória e reflexão em cima da tese. Então, vamos lá. Inicialmente, minha formação é na área das ciências sociais, sou graduado em ciências sociais, com mestrado em ciências sociais, ciência política e doutorado em ciência política agora, para concluir. E nesse período, eu trabalhei fazendo pesquisa no setor público, privado e no terceiro setor, procurando qual que seria o cenário mais fértil para a produção da ciência nesse sentido. Então, isso era uma coisa que eu me indagava muito,
queria descobrir, pô, onde que é melhor produzir ciência, fazer ciência? É na academia? É dentro de uma empresa? Igual nosso amigo Roberto estava falando do Itaú. Será que é legal trabalhar? Não sei se foi esse banco mencionado, desculpa. É legal mencionar, trabalhar, produzir pesquisa dentro de uma empresa? É dentro do terceiro setor, de uma organização como Greenpeace, como um setor público, né, Banco Mundial, Ministério do Desenvolvimento Social. Fui me perguntar isso, passei a me perguntar isso e fui trilhar esse caminho. Então, no setor privado, eu atuei em Moçambique, no Malawi, dentro de uma consultoria, produzindo sistemas para monitorar e avaliar impactos de grandes obras na área de commodities e infraestrutura. Então, impacto de carvão mineral, da exploração de carvão mineral, de petróleo, de gás, de construção de grandes ferrovias, de construção de portos e afins. Fiz isso ali por Moçambique, por Malawi, e senti um pouco na pele o que é você produzir ali um dado de fato que mostra um impacto de uma grande obra, de uma obra que está gerando lucro para grandes corporações aí do setor minerário, e como que a tal liberdade ali para a publicidade de alguns dados, ela pode em algum momento ser vedada. Então, eu senti isso de perto naquele cenário e comecei a me indagar sobre a potência, de fato, de colocar ali uma gestão orientada a resultados, essa dimensão da discussão de desenvolvimento sustentável dentro de um projeto no continente africano, de um projeto de infraestrutura, de um projeto de exploração de recursos minerários. Falei, será que pode ser diferente isso no setor público? Antes disso, tive a oportunidade de atuar aqui na academia como pesquisador, na UFMG, na ciência política, e também no Estado, coordenei um setor de monitoramento e avaliação de políticas voltadas para a redução da pobreza. E no Estado, nesse sentido, eu vi uma dificuldade muito forte ali em apresentar o contraditório para as pessoas. Porque muitas vezes os políticos, governadores, no caso, naquela situação, eles tinham receio de que resultados ruins ali essa discussão que o Roberto trouxe também, de efetividade, eficácia e eficiência, né? Às vezes você mostrar ali um mau desempenho do governador e achar, pô, mas as pessoas não vão votar em mim se elas verem um relatório desse. Eu falo, mas poxa vida, eu estou te mostrando aqui o que está dando errado para você mudar o que você tem feito. Mas eu vi que não tinha um espaço muito grande para a produção desse conhecimento e produção de inovações ali dentro também. O Estado é uma estrutura muito pesada. Isso é bom para algumas coisas e ruim para as outras. É bom para um cenário onde governos entram para desmontá-lo, eles têm uma certa dificuldade, apesar de, às vezes, lograrem êxito nisso. Mas é ruim para, às vezes, fomentar mudanças em um cenário que urge por mudanças. Então, via essas coisas ali no contexto do Estado. Então, tive essa experiência no governo estadual, passei também pelos tribunais de contas como consultor, principalmente em Minas Gerais, mas tribunais de contas a nível nacional também, via Instituto Rui Barbosa, por Prefeitura de Belo Horizonte. Fui vendo ali a possibilidade de se produzir ciência e de não produzir ciência também. Nem sempre as pessoas querem o resultado da ciência, que ela pode te dar a potência dela, mas querem a forma da ciência. Às vezes as pessoas nos espaços de poder, nas corporações, elas não contratam ali consultorias, cientistas, para trazerem de fato evidência e promover uma gestão orientada a resultados e evidências, mas para ter aquela forma da ciência para legitimar certas práticas. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, enquanto cientistas, enquanto pessoas que querem atuar nisso, que leem resultados e que produzem conhecimento. A gente tem que prestar atenção nisso. Eu fui ver o terceiro setor. Será que o terceiro setor, então, seria um lugar mais fértil, o lugar não orientado ao lucro, que as pessoas estão ali em prol, filantropicamente, em prol de uma grande missão? Será que ali seria o lugar para a produção do conhecimento legítimo, de acordo com as premissas da ciência, né, de publicidade, replicabilidade, falseabilidade e comunalidade, criação de comunidades epistêmicas? Tive a experiência, agora estou numa experiência com o Instituto Goethe, o pessoal da Alemanha aí, pensando algumas pesquisas na área de democracia digital, quais são os limiares aí, né, para a democracia, tendo em vista, inclusive, essa questão da pandemia, como é que a gente consegue contornar alguns desafios que o distanciamento social nos coloca. E também agora aqui com o núcleo de atendimento às comunidades atingidas por barragens, levantando os danos do rompimento da barragem do Córrego do Feijão aqui em Brumadinho, Minas Gerais. Então, estou aqui desenhando pesquisas para capturar quais são os impactos desse rompimento, para nutrir ali o processo, né, que vai, o processo judicial para a restauração desses danos junto às famílias atingidas. E tenho percebido também tensões nesse processo da produção do conhecimento. Então, às vezes, você vê ali
é uma carência de orçamento nesses espaços que não te possibilitam produzir pesquisas que seriam possíveis em outros contextos. É isso que vai fazer você não conseguir produzir aquele conhecimento ideal. Pressão de outros grupos, aparelhamento de alguns grupos. Você começa a perceber que o terceiro setor também tem problemas, digamos assim. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui me questionando sobre qual o terreno mais fértil para produzir-se ciência e descobri que todos eles têm seus prós e seus contras. Em uns, você vai ter ali muito dinheiro, mas você não pode dizer tudo que você imagina. Em outros, você tem pouco dinheiro, mas você tem uma certa liberdade de produção, mas a realidade material do mundo te paralisa. Em outros, você tem tem dinheiro, tem liberdade em alguma medida para atuar, mas num escopo muito reduzido. Sua pesquisa ela é controlada numa outra lógica, eles reduzem o seu escopo de atuação, você vai dizer coisas muito interessantes e tudo, mas talvez não vai tocar os pontos pertinentes e duros e dolorosos da realidade, promovendo aquilo que seria a missão maior da ciência, que é a redução do sofrimento humano e dos seres vivos perante a realidade. Então, essa foi um pouco a minha reflexão ao longo dessa trajetória, que me trouxe para duas questões. A demanda por ciência tem ampliado no mundo? Tem uma questão que eu coloco, tem muita gente pensando isso e falando que sim, tem ampliado, mas é a demanda por um resultado qualificado, por teste, por conhecimento robusto, ou é uma demanda pela forma da ciência? Uma forma só para testificar decisões que bebem, talvez, em coisas muito ruidosas, muito ruins, para a redução disso que a gente chama de sofrimento humano perante a realidade. Então, eu me questiono sobre esse possível aumento da demanda por ciência na realidade, que talvez justificou aí a minha contratação em muitos contextos para produzir ciência. E eu começo a me questionar, supondo que a gente está conseguindo, de fato, então, aplicar uma ciência, mesmo com todos esses problemas que eu falei aqui, será que, de fato, essa ciência aplicada dentro da gestão pública, dentro do terceiro setor, dentro de uma empresa, ela é capaz de promover resultados melhores dentro da missão que é colocada dentro dessas organizações? Novamente, acho que aí conecta muito aí com o que o Roberto está falando, agora também com Bárbara fala, né? Será que muito dessas posições estratégicas ali que são pensadas para poder produzir esse conhecimento dentro das organizações, elas são simplesmente loteadas por interesses privados que ocupam ali o terreno político dos estados? Ou tem, de fato, um compromisso ali com o conhecimento, com o desenho da política refinado, uma política mais eficaz no cumprimento das metas pré-fixadas por ela? Então, faço um exercício de autocrítica, de criticar o meu próprio trabalho e entender em que medida a tentativa de construir ali uma gestão orientada a resultados dentro dos municípios brasileiros, digamos assim, que aí eu já estou entrando para dentro da tese, ela fomentou melhores resultados em políticas públicas, e que eu estou focando em políticas educacionais a princípio. E crio um indicador aí digamos, de burocratização, que eu estou chamando de mais próximos de uma gestão orientada a resultado, que seria uma gestão mais próxima dessa gestão cientificizada, digamos assim, para entender o impacto de lugares que têm isso bem estruturado, com lugares que não têm, sobre a execução de uma política pública pertinente, uma política pública democraticamente construída, ou pelo menos desenhada em suas diretrizes amplas, que é a política educacional, que tem sua execução partilhada pelos entes federativos, né? União, Estado e município, mas aqui o meu foco é na parte da educação básica, ali, que é a responsabilidade dos municípios. Então, vem dessa trajetória de questionar sobre qual que é o terreno mais fértil para a produção da ciência, os impactos de fato da ciência sobre a consecução da missão das organizações, dos projetos, e tento colocar esse questionamento na minha tese. Então, estou caminhando com isso. A pandemia colocou alguns obstáculos na execução dessa tese, mas eu não vou entrar tanto aqui nessa questão de resultados, aqui, mas mais nesse âmbito da trajetória. Já temos alguns indicadores construídos ao nível nacional para essa questão da burocratização, né, de uma ciência orientada a resultado, e assim que sair, que eu puder publicizar, porque essa pesquisa também conta com o financiamento do Banco Mundial, eu não posso publicizar ainda esses resultados, eu vou disponibilizar, antes de ser aprovada por Washington, eu vou disponibilizar para vocês aqui, pessoal aí da UFPA, quem participou dessa live, me comprometo, vocês receberem com exclusividade esses resultados. E eu chego agora no meu terceiro momento da fala, aqui com 11 minutos, que
é um pouco pensar, tendo em vista toda essa trajetória que até hoje eu coloquei, né, para pensar a ciência, um lugar para se produzir a ciência, a ampliação da demanda por ciência no mundo, como que eu tenho visto isso aqui no Brasil, como que eu tenho visto tendências envolvendo esse tema aqui no Brasil. Nos últimos 3 anos eu não estava morando aqui, estava a transitar muito por África e Ásia, e quando eu volto para o Brasil nesse ano eu tomo um susto, porque eu circulava nos corredores de algumas organizações internacionais e conversando com alguns governos, ali conversando com o pessoal na China, BRICS, África do Sul, Moçambique, pessoal da OCDE, tive a oportunidade de conversar também. Essa questão da gestão orientada por resultados, isso tem tido muita força e não é uma questão assim que é muito pregada dentro das organizações, é uma discussão, como novamente eu vou resgatar a fala do Roberto aqui, né? Tem gente que acha que isso está mais à direita falar disso, está mais à esquerda, sei lá, tem essa discussão aí, mas para esse pessoal isso não seria uma discussão um pouco, digamos assim, neutra. E é quase que um consenso a necessidade, num cenário de recursos escassos, a gente prestar atenção nos resultados das nossas políticas e a gente implementar uma certa cultura do teste das políticas públicas, de ver se de fato desenhos de políticas, eles levam a resultados mais interessantes e resultados aderentes a uma agenda dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Também é uma coisa que circunda muitos países. Quando eu volto para o Brasil, parece que, sei lá, caí aqui em 1967, e aí toda uma agenda que está sendo posta ali, aqui, está em frangalhos, parece uma cortina de fumaça, e isso me assustou. Eu acho que não é porque tem os ataques que a gente deve desistir dessa agenda, existem motivos históricos e coletivamente postos aqui para a construção dessa agenda, a gente passou por eventos históricos que justificam a criação dessa agenda, e eu acho que não é tão fácil desconstruir um negócio desse, né? É caminhar contra histórias da humanidade, digamos assim, em alguma medida. Mas olho para esse cenário e fico pensar aqui o que poderiam ser soluções, né, para esse contexto. Contexto onde o Estado ataca pesquisas que estavam ali para subsidiar o Estado na tomada de decisões. Será que seria interessante a gente criar espécies de GovTechs ou de instituições aí da sociedade civil especializadas que também produzem conhecimento dessa natureza, que também são guardiões do conhecimento, que conseguem ser, em alguma medida, blindadas a golpes orçamentários para o desmonte dessas organizações, como relatado aqui no caso do IBGE? Será que se a gente cria uma organização que faz espécies, entre aspas, aqui, não tirando aqui, não concorrendo com a IBGE, mas complementando o serviço, de PNADs contínuas paralelas, que são financiadas por outras fontes internacionais, outros contextos, financiamento de pessoas físicas, a gente não consegue gerar uma governança mais complexa que protege essa gramática em tempos em que ela sofre ataques? Então, comecei a pensar isso, a possibilidade de criação dessas organizações. Trabalhei nos últimos 5 anos na criação de uma, está quase sendo concluída, chama 101 Institute, que é voltada para a produção de tecnologia e pesquisa acerca de questões públicas e disponibilização disso para o setor público e para a população, para fazer um confronto. Vide o exemplo do Covid-19 agora, que o Ministério da Saúde derruba os dados, o portal, e você tem que ter um esforço da sociedade civil se articular para colocar de novo aquelas informações no ar, que é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não ter direito de entender o avanço da pandemia no seu próprio país para resguardar a sua vida nesse cenário. Assim. E por que não pensar, então, em uma gramática, em uma governança aí que complementa esses esforços públicos estatais de produção de conhecimento. Eu acho que talvez isso aumente a resiliência dessa gramática científica e desse conhecimento cientificamente produzido em tempos onde ele sofre ataques tão duros. Então, essa é a minha fala aqui, 15 minutos e 17 segundos. Termino aqui. Agradeço novamente o convite. Me coloco à disposição aí para a gente conversar sobre esse assunto que é ciência, política pública, uso da ciência em tempos complicados para tomada de decisão no contexto público. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Wesley. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Bárbara. Eu fiquei muito feliz com as contribuições de vocês. E enquanto vocês falavam, eu me lembrei de uma época que eu fui ao México, né? Assisti uma apresentação de uma professora lá.
e ela apresentava alguns dados demográficos, uma série histórica de alguns dados, e essas séries eram cheias de buracos, né? Isso em 2014. E ela dizia assim, olha, aqui é porque aconteceu tal coisa, o governo tal, e aí não teve esse dado. E aqui aconteceu tal coisa. Eu me lembro que meu pensamento na época foi, nossa, mas que coisa mais atrasada, né? Assim, porque o Estado brasileiro, ele já está em outra fase, né? A gente não tem como cair nessa, né? E agora a gente está numa situação em que a gente vê realmente que nenhum dado histórico ele é eterno, né? Ou melhor, não existem dados históricos, né? Existem conjunturas, processos, né? Que podem perfeitamente ser revertidos, né? Quero agradecer a nossa audiência aqui. Nós temos 21 pessoas nos assistindo no YouTube agora. Nós temos algumas perguntas e já passo para vocês. A primeira pergunta aqui, que acho que primeiro tem algumas direcionadas e algumas gerais, e aí vocês escolhem as que vocês querem responder e a gente depois faz uma outra rodada. Tem uma pergunta aqui sobre o que vocês acham do método de seleção para aceder ao concurso, aceder ao serviço público no Brasil, né? Que é o método do concurso público. Se existem, até o Wesley também acho que pode trazer um pouco, se existem outras formas de recrutamento, né, que podem ser talvez mais satisfatórias em algum sentido. Muita gente aponta, por exemplo, o tipo de recrutamento que o Ministério Público faz, o que o Judiciário faz, né, acaba orientando essa instituição para determinado resultado, enfim. Se vocês têm conhecimento de outros processos possíveis para chegar até o serviço público, né? O Evandro Pantoja, nosso aluno aqui, perguntou se vocês acham que nós estamos numa fase que é uma espécie de caça aos marajás da década de 90, só que mais radicalizado, né? Essa é uma segunda pergunta, né? Tem uma pergunta aqui nossa da professora Maria Dolores, querida professora Dolores, essa já é direcionada para a Bárbara, a respeito da ocupação de cargos no Ministério do Meio Ambiente, né? Ela pergunta, a governabilidade sem burocracia especializada e sem as contribuições dos ativistas ambientais pode ser efetiva? Essa é uma pergunta. Eu encaixaria, Bárbara, uma pergunta também que é meu interesse, que é saber como que você observa essa politização da ABIN e da Polícia Federal, né? Acho que no dia 22 ficou claro que o presidente não confia nos seus órgãos policiais ou de segurança. Qual a informação que tu tem, né, sobre isso? Roberto, também quero te perguntar se você não acha que o que está acontecendo no Ministério da Saúde vai acabar causando um prejuízo tão grande para a produção de dados confiáveis do Estado brasileiro. Se tu acha que isso vai acontecer, se tu vê saída disso, qual que é a possível reversão disso, né? Bom, por hora é isso, gente. Depois a gente faz uma outra rodada. Não sei quem quer começar, talvez Roberto. Eu gostaria também, Léo, de responder aquela do concurso público, porque isso Sim, claro, dos itens da minha tese. Claro. E também depois eu passo para essa do Ministério. E, assim, rapidamente, eu queria engrandecer a riqueza aí do debate da Bárbara, quando ela falou ali a questão do loteamento, né, dos ministérios, e como eu sou feliz no IBGE que a gente não tem esse loteamento. A gente só tem 3 pessoas, que é a presidente do IBGE e 2 outros diretores, que não são servidores efetivos do IBGE, mas eles são extremamente técnicos, essencialmente técnicos, e estão fazendo um trabalho maravilhoso. A nossa presidente, que veio do Banco Mundial, um grande demógrafo, que é o diretor de pesquisas, que veio da UFMG, e mais recentemente o diretor de informática, que veio do BNDES. Então, não ter esse loteamento, do qual a Bárbara falou, nos dá liberdade de trabalho. E falar também só rapidamente que foram tão brilhantes as falas do Wesley sobre a questão ali, a pergunta dele, se a ciência é capaz de melhorar o conhecimento e diminuir o sofrimento humano. Para mim, é o único método, né? A gente precisa ter método, não podemos prescindir da ciência e do método. E o IBGE faz isso quando entrega para a sociedade esses dados que, de alguma forma,
vai diminuir o seu sofrimento, né? Quer dizer, a política pública ela vem para diminuir o sofrimento público e o insumo básico da política pública é a informação. Então, eu só queria rapidamente falar sobre isso. Com relação à questão do concurso público, eu defendo isso, porque a gente tem uma coisa muito idiosincrática no serviço público, que, assim, às vezes você tem aquela pessoa, aquele funcionário que passou no concurso público só de questões, e ele entra no serviço público e ele não está preparado para o serviço público, cuja essência é ser servidor, é servir, e ele não está preparado para isso. E o que acontece na prática é que o estágio probatório, onde nós deveríamos verificar isso e resolver o problema, ele acaba sendo, como é que eu vou dizer assim, é meramente burocrático, é para inglês ver. Então, 99% das pessoas passam pelo estágio probatório mesmo não tendo este perfil para servir. Então, eu defendo na minha tese que haja uma parte que seja subjetiva no concurso público. Aí todo mundo diz, não, mas uma entrevista, uma banca, isso é muito subjetivo e tiraria a lisura do processo. Ora, mas nós não temos isso para professor de universidade federal, e há quem duvide da lisura dos processos, a gente não tem isso para juiz, como você mesmo falou, para promotor, claro que isso seria mais difícil, dar margem para discussão, mas há que haver, Leonardo, e isso eu falo na minha tese, há que haver em algum momento do processo seletivo no caso de um concurso público, para ocupar um cargo onde a essência é servir, há que haver alguma banca ou apresentar algum projeto que resolva um problema daquela comunidade onde ele vai atuar e que haja uma banca. É um problema? Sim, mas é como eu falei da avaliação de desempenho, a gente precisa enfrentar o problema, nós somos da academia, da ciência, é aqui que a gente discute isso. Então, respondendo à pergunta, sim, eu acho que há possibilidade, é mais difícil, mas temos que enfrentá-la para que a pessoa que ingresse no serviço público traga em si o espírito de servir, que é a essência do servidor público. E a pergunta que você me fez com relação ao Ministério da Saúde, a gente tem muitas parcerias com o Ministério da Saúde, o IBGE tem a Pesquisa Nacional de Saúde e agora a PNAD Covid-19, a gente tem uma parceria forte com o Ministério. A gente, com as mudanças do Mandetta, depois do Taishi e agora com o Pazuello, a gente não sentiu, digamos assim, diferença nesses convênios que nós temos. Mas é claro, todavia, que esse caso que o Wesley falou de você simplesmente tirar do ar um dado, isso é terrível. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu não acredito que a sociedade civil, que as instituições vão permitir que haja buracos aí na série histórica. Eu acho que isso que a gente está passando nesse momento é uma ferida aberta, né? Mas que a gente vai resolver. Isso vai ser resolvido. As forças políticas, institucionais e a sociedade civil vai resolver esse problema. A gente pode ter um ou outro buraco aqui, mas como também o Wesley falou, rapidamente a sociedade... Hoje em dia a gente vive na época, na era da informação. A sociedade se move rapidamente para resolver. E foi isso que o consórcio de órgãos de imprensa fez. Se o governo federal não divulgar, a sociedade civil vai divulgar. E houve, e agora, inclusive, está contínuo. A gente tem 2 indicadores, e eles têm certas diferenças, mas a verdade é que são muito pequenas em termos dos números, né? Então, respondendo a tua pergunta, não acho que isso vai causar um problema que seja perene. Ele é pontual, mas vai ser resolvido. Perfeito. Eu queria passar, Bárbara, se você puder ligar a câmera, porque no YouTube fica como se fosse uma voz do além, né? Se a pessoa não te vê. Então, vamos tentar agora ver se você consegue responder com o vídeo. Também, porque eu sei que a Bárbara também não falou, mas ela trabalha na Fundação João Pinheiro, que é a escola de governo do Estado de Minas Gerais, e ela vai ter uma reunião às 4h30. Então, eu estou controlando seu tempo também, Bárbara, então fica à vontade, tá? Tá bem, Léo, muito obrigada. Então, eu acho que tem 2 questões aí que são super importantes. Primeiro, em relação ao Ministério do Meio Ambiente,
e a pergunta que foi feita através do YouTube é super importante, assim, porque é óbvio que vai ter muitos prejuízos em relação à agenda ambiental, porque são pessoas que não têm conhecimento técnico sobre a área, mas ao mesmo tempo elas chegaram para cumprir uma agenda específica, que é justamente a agenda do desmonte. Então elas estão cumprindo a agenda do próprio ministro, elas vieram para isso, com esse objetivo. Então, o que está sendo discutido hoje, dentro dessa agenda sobre burocracia, é uma literatura sobre resistência burocrática e como a própria burocracia pode resistir ao desmonte, enfim, a esses desmandos que estão acontecendo hoje dentro dos ministérios. Assim, como que a burocracia, aí, no caso efetiva, consegue resistir a essas pressões vindas de cima. Né? E a área ambiental, ela é muito interessante se analisar nesse sentido, porque quando a gente fala dos técnicos ambientais, são pessoas que têm uma ligação muito forte com o seu objeto, assim, de trabalho, né? São pessoas que estão muito vinculadas, têm uma paixão muito grande pelo seu trabalho fim, assim. Então, são técnicos que vão resistir mesmo, que estão ali na linha de frente, estão resistindo a essas demandas que estão vindo de cima. Então, assim, isso é super importante porque é óbvio que o perfil dessas pessoas que estão entrando não é um perfil técnico, são pessoas que estão ligadas a um campo ideológico, ligados ao ministro Ricardo Salles. Então, assim, e uma questão que é super sintomática, por exemplo, é a fala dele durante aquela reunião ministerial que foi divulgada, né? Ele fala claramente que é necessário mudar questões infralegais, assim, a fala dele é muito clara nesse sentido, de que a agenda política hoje do Ministério, que é uma agenda do governo federal, do presidente da República, é uma agenda de desmonte da área ambiental, né? A gente tem o projeto, por exemplo, da grilagem, né, tramitando com apoio e a sanção do Executivo. Então, essa é a agenda do governo, e eles utilizaram do poder do Executivo, que é de colocar essas pessoas para controle da burocracia. Só que, ao mesmo tempo, existe uma resistência da burocracia também. Então, o que a gente tem que analisar hoje é como essa burocracia é capaz de resistir às demandas de cima, a pressão que vem de cima, né? Então, existe hoje um embate ali entre a área técnica e o comando, né, executivo do Ministério. E aí, a gente tem, por exemplo, alguns casos que me vêm à cabeça agora, que aconteceram recentemente, por exemplo, no IBAMA. Um dos generais, na verdade um coronel da ativa, ele assumiu uma superintendência do Ministério em algum estado, se não me engano, eu acho que foi no Rio de Janeiro que isso aconteceu. E ele chegou até a superintendência no Rio de Janeiro e um dos funcionários públicos, técnicos, estavam com uma placa da Marielle em cima da mesa, assim, aquela placa que tem o nome da rua, né? E aí ele exigiu que o técnico tirasse a placa de cima da mesa. E aí o técnico falou, não atendo ao público, eu não tenho por que tirar. Aí o Salles exonerou essa pessoa, o funcionário, do cargo que ele ocupava, só que ele era efetivo. Enfim, existe hoje um embate muito ideológico dentro do Ministério, assim, e isso é muito importante, porque existe uma desconfiança muito grande em cima da burocracia, vindo do governo federal, então eles partem do pressuposto da desconfiança, e aí eles tentam mudar completamente toda a linha de comando para que isso atinja a burocracia de médio e baixo escalão. Então, hoje a estratégia é essa, e ela é muito clara no Ministério do Meio Ambiente, principalmente. Se tem uma coisa que o Salles está fazendo bem, é esse papel, assim. Ele está administrando bem o Ministério do Meio Ambiente conforme o que o presidente, a agenda presidencial. Isso a gente não pode negar. Mas para a área ambiental é um desastre completo, né? Toda institucionalização que foi criada em torno do Ministério do Meio Ambiente, até o governo Temer, assim, porque durante o governo Temer você tinha o Sarney Filho, por exemplo, que é do PV, tem uma relação com a área ambientalista, ele comandando o Ministério, a Sueli Araújo, que tem muita relação com a área ambiental, como presidente do IBAMA. Então, você criou uma institucionalização, uma profissionalização que é desmontada assim, em menos de um ano. Então, você consegue desmontar toda uma estrutura institucional que é super complexa de se criar rapidamente. Então, hoje, o que a gente pode contar assim, é simplesmente com uma resistência burocrática. E aí existem meios que essa burocracia consegue resistir. Assim.
Então, essa é uma questão que a gente tem que ter um olhar atento, assim, como a burocracia consegue resistir a esse desmonte institucional. Eu te perguntei também sobre a ABIN e a Polícia Federal, né? Que você... É a mesma lógica da desconfiança geral da burocracia, né? Hoje a lógica toda impera a partir daí, de uma desconfiança. A questão da Polícia Federal, ela criou uma polêmica muito grande, porque ao mesmo tempo que é prerrogativa presidencial, de fato, você trocar aquela posição, existia um problema moral ali, né? Porque você tinha claramente indícios de um crime que foi levantado através do Moro. Então, é o poder presidencial? É poder presidencial. Porém, a partir de uma denúncia feita pelo ex-ministro, você tem claros indícios de um crime, enfim, de desvio de finalidade. Então, o que acontece na Polícia Federal, na BIM, para mim, o que é mais problemático, talvez, seja aquela fala do presidente de que existe uma forma paralela de inteligência presidencial. Ou seja, ele não vai pelo meio institucional e burocrático e hierárquico, ele cria vínculo com funcionários e burocratas que estão ali no meio da estrutura e cria uma estrutura paralela de inteligência, ou seja, ele não confia na própria estrutura institucional burocrática do governo. Ele cria uma outra estrutura paralela de inteligência que sabe-se lá para que serve, né? Então, todas essas questões partem do mesmo princípio, que é de desconfiança total e completa da burocracia, né? E do governo e dos servidores públicos que estão ali comandando essas burocracias. Perfeito. Wesley? Você quer que eu falo sobre a questão dos concursos públicos? Dos concursos, eu também vou acrescentar uma questão que eu tinha anotado aqui, acabei esquecendo. Você está falando de nível municipal, né? Mas eu também quero te perguntar sobre o nível federal, né, na educação, porque o panorama é o seguinte: essa semana o SISU deveria ter sido aberto, não teve nem edital, né? Vai ser agora no início de julho. Quer dizer, aparentemente há uma desorganização geral, né, no Ministério da Educação, e como a gente falou aqui offline também, a gente da universidade não sabe o que fazer com o semestre que passou, nem o que vai fazer com o semestre que vai vir. Então, também queria uma palavra tua, assim, no sentido de como tu observa, eu sei que o teu foco é municipal, mas como que tu observa a gestão do Ministério da Educação nesse sentido, né? Assim, tem muitos órgãos técnicos, né, vinculados ao Ministério da Educação, mas que aparentemente algum tipo de desarranjo aí institucional fez com que o cenário seja de bagunça, né? Então, eu queria te ouvir também sobre isso. Quando a gente olha para o orçamento gasto em educação, ciência e tecnologia no país, você compara o ano passado, que é o primeiro ano do governo, ele segue ainda o que foi definido no governo anterior. Então, você tem ali um certo perfil de execução do orçamento, você tem empenho, você tem pagamento na liquidação ali do orçamento. Quando você entra nesse ano, os 3 primeiros meses desse ano que tinha de disponível no portal da transparência do DataGov aí, você vê que na área de ciência e tecnologia, você não teve nem empenho direito do que era previsto. Então, a galera nem está empenhando o recurso. E na área da educação, teve um corte muito, eu não lembro agora percentualmente, eu fiz um estudo pessoal do Estado de Minas aqui, do jornal Estado de Minas disso, mas teve um corte significativo para as universidades, principalmente, nessa área da educação, para o ano de execução agora de 2020. Eu acho que são sinalizadores muito fortes quando você nem empenha o recurso que você tem para gastar na área de ciência e tecnologia e faz um corte ali da ordem de 2 dígitos na área do ensino superior, de como você enxerga essa área que, ao mesmo tempo, é tão estratégica para a gente sair dessa pandemia, né? Não é à toa que você está tendo, a gente observa aí vários arranjos de cooperação para a descoberta da vacina, inovações aí para garantir a proteção do pessoal no processo de retomada nos países que já estão saindo do lockdown. Você vê como que o governo enxerga essa área. Por que ele enxerga essa área assim? É a questão. É a área que apresenta o contraditório? É a área que às vezes falou, acho que não é bem assim, um contraditório que pode
muitas das vezes, barrar uma agenda de interesses privados muito específico? Acho que não existem dúvidas que essa área ela tem sido desestimulada e desincentivada. Agora, a pergunta que eu deixo é por quê, né? Por que essa área incomoda tanto alguns setores? E eu acho que se a gente está olhando para o ensino básico, mas na medida que o Estado não entra com recursos ali para a educação, a União, isso não prejudica só a questão das universidades, porque existem muitos municípios no Brasil que são dependentes dessas transferências também, que vêm da União para execução ali dos seus compromissos básicos com a educação básica. Então, isso também impacta algo que no início do governo, né, era uma pauta, era a agenda do governo. A gente vai transferir recurso do ensino superior para a educação básica, mas talvez nem isso está sendo observado. Nem isso, que escapa ao que é a capacidade da União prevista ali na política educacional. O foco da União seria o ensino superior. Nem essa promessa de campanha talvez está sendo observada. Mas, de fato, existe esse desincentivo à produção de ciência num contexto que a gente tanto precisa dela, quando a gente olha para o orçamento e para o que está sendo praticado em cima do orçamento dedicado a isso. Bom, Wesley, você vai continuar, não? Não, eu vou só pegar o dado aqui da reportagem para falar para você, mas sim, pode continuar. Sim. Não, tranquilo. Muito obrigado. Tem aqui mais algumas questões. Primeiro, acho que para todos, assim, queria ouvir qual é, não sei se essa é a melhor forma de dizer isso, né? É uma pergunta do João Vitor, né? Perguntando sobre cases mundiais no sentido de transformação do serviço público, né? Então, talvez a gente pudesse pensar assim, o que a Bárbara pensa como um modelo de recrutamento para escalão do serviço público, modelos que você acha que são interessantes internacionais, né? Wesley também, Roberto também uma palavra sobre isso. Tem uma outra questão aqui que é sobre o governo estadual. Eu queria também que vocês falassem um pouco sobre como vocês observam a dinâmica atual nas burocracias estaduais, pelo menos as que vocês conhecem, no governo de Santa Catarina, no governo de Minas Gerais, né? Eu sei que no governo de Minas Gerais tem um governador do Partido Novo, cuja ideia era fazer recrutamento de escalão, segundo, terceiro escalão, a partir de seleções públicas, quer dizer, me parece que a coisa não deu muito certo. Queria também um panorama do governo estadual. E, por fim, nessa segunda rodada de perguntas, eu queria deixar aqui uma provocação, né? Que é para vocês três também. A economista Laura, agora me faltou o nome dela, mas ela escreveu um livro agora chamado Valsa Brasileira, né? Ela é professora da USP, e ela está, no momento, num debate com a jornalista Vera Magalhães, no Twitter, porque ela se referiu ao economista Mansueto, né, do Ministério da Economia, como, na verdade, não a ele diretamente, mas fazendo referência a um conceito da Hannah Arendt, que é o de banalização do mal, que a Hannah Arendt cunhou para falar de servidores públicos. O Hugo me lembrou aqui, Laura Carvalho. Servidores públicos que trabalham em máquinas estatais que, porventura, se tornem governos totalitários ou, no nosso caso, genocidas. Como que vocês veem a questão dessa temática do colaboracionismo, né? Até que ponto você, como os servidores públicos, devem encontrar ali um limite ético para a sua atuação? Enfim, queria provocar um pouco de vocês nesse sentido, né? Como que vocês observam todos os servidores, ou pelo menos os indicados politicamente, são colaboracionistas e, portanto, devem ser julgados como a história vai certamente fazer? Ou o servidor de carreira, isso é uma coisa diferente, ele é obrigado a fazer as coisas e aí ele tem que entrar numa outra categoria de estudos? Então, eu queria provocar vocês também nesse sentido.
Léo, eu posso começar? Porque Pode, que você já tem horário, né? Tá, sim. eu vou responder e vou, infelizmente, sair, tá bem? Claro, fica à vontade. Na Claro. verdade, eu ia até trazer essa questão que você falou, dessa discussão entre a Laura Carvalho e a Vera, porque é uma questão super interessante, assim. Porque, assim, todas as pessoas. Existe também um lado dentro dos cargos comissionados que são de pessoas técnicas e que estão ali, de fato, tentando ocupar um buraco deixado pelo governo federal, assim, né? Então, eu acho que uma questão importante é que muita gente não conhece o perfil desses cargos comissionados. E 75% desses cargos são concursados, são pessoas efetivas que assumem um cargo comissionado. Então, isso é importante de pontuar. E outra coisa que é importante é que existe uma percepção um pouco preconceituosa sobre esses cargos comissionados. São pessoas, de fato, são pessoas que ocupam cargos de confiança, ou seja, não existe só a técnica, existe uma confiança política, mas, ao mesmo tempo, existe a técnica também. Existe um perfil de pessoas, na maioria pós-graduadas, que vêm da área, daquela pasta, que tem uma formação dentro daquela temática. Então, isso é super importante de se pontuar, que existe uma diferença mesmo entre, enfim, os cargos comissionados, as pessoas que estão ocupando e o centrão desse governo. Você não pode colocar todo mundo no mesmo barco. Assim. Eu acho que é claro que você, de certa forma, está comprando a política que você está assumindo, mas, ao mesmo tempo, existem pessoas técnicas fazendo aquilo que elas acreditam e tentando fazer da melhor forma possível. Então, eu acho que essa discussão é importante e é importante a gente retomar também o perfil, mais ou menos, desses comissionados, que são pessoas que têm uma boa, em sua grande maioria, uma boa formação, com nível superior pós-graduação, dentro das suas áreas, e a maioria deles, a grande maioria, 75%, são pessoas de carreira que ascendem a cargos comissionados. Então, essa é uma questão importante. Assim. Em relação a processo de seleção, assim, eu acredito que, por exemplo, no início de 2019, o governo Bolsonaro emitiu um decreto que mudava a forma de contratação dessas pessoas, assim, muito no sentido do que o governo estadual queria fazer. Então, esse decreto de 2019, ele fala, olha, para você assumir um cargo de DAS 5, você já tem que ter assumido um cargo comissionado antes, você tem que ter formação na área, você tem que, enfim, existem várias prerrogativas para que você assuma um cargo comissionado a partir desse decreto de 2019. Porém, quando eu fui analisar, por exemplo, as nomeações do Ministério do Meio Ambiente, grande maioria dos comissionados não cumpriam esses critérios que estavam sendo exigidos pelo decreto. Então, não adianta nada você colocar isso de forma legal e abrir uma brecha, e a brecha desse decreto é justamente uma parte que fala que o ministro pode justificar caso a pessoa não cumpra esses pré-requisitos. Então, eu acho que existe, óbvio que esses cargos são cargos de confiança e tem que existir um alinhamento com a pessoa, com a parte política que está ali contratando, porque se não tiver um alinhamento, enfim, perde um pouco o sentido do próprio cargo, são cargos de confiança, e tem que ter um alinhamento com a agenda de governo, de alguma forma, e, ao mesmo tempo, tem que existir critérios de seleção técnicos, assim, um mínimo de formação, um histórico na área, para que aumente, enfim, a capacitação mesmo, a profissionalização das pessoas que estão ocupando esses cargos, né? Não só na forma legal e normativa, mas na forma prática também. Tá bem? Léo, eu só queria agradecer muito você ter me chamado. Pode contar comigo aí para você, enfim, para as próximas, para o que precisar. Queria agradecer o Wesley, ao Roberto, foi ótimo. E, infelizmente, eu vou ter que sair agora, tá bem? Muito obrigado, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Obrigada a você. Obrigado pela participação. E, Bárbara, a gente vai encorajar o pessoal que está fazendo perguntas aqui, os nossos alunos, quem tiver interesse na sua agenda de pesquisa, entrar em contato com você também. Sim, né, para que você possa aí trocar ideias, enfim, a gente tem todo o interesse que a UFPA e a UFMG continuem o diálogo que já tem, né? Muito obrigado, querido. Pode passar meu e-mail e estou à disposição, tá bem? Perfeito, muito obrigado, querido. Obrigada a você. Roberto? Bem, vamos lá, tem uma pergunta grandona ali, mas depois a gente vê.
Na verdade, assim, respondendo a primeira pergunta que você falou de exemplo internacional, eu acho que para quem está interessado em estudar um pouco a administração pública, eu acho que a gente tem algo que foge um pouco do New Public Management, o NPM, que surgiu lá nos Estados Unidos e também na Europa. Eu acho que o Canadá é um bom exemplo da nova administração pública, mas sem esse ranço que trouxe lá do início. Então, assim, para quem está interessado em estudar o assunto, eu acho que tem 3 autores, eu tive a oportunidade de entrevistá-los lá no Canadá. Um deles é o Jean Fillon, Louis-Jacques Fillon. Outro é o Luc Bernier. Luc Bernier está em Ottawa, ele é da Escola Nacional de Administração Pública de Ottawa. O Fillon, ele é aposentado da AGEC, que é uma universidade afiliada da Université de Montréal. E tem um outro autor que é fantástico também, que é muito citado aqui no Brasil, que é o Tayeb Afsi. Ele é argelino, mas ele está radicado em Montreal já há muito tempo. Então, esses 3 autores, para quem quer uma parte mais teórica sobre o assunto da administração pública internacional, eu acho que esses 3 autores são importantes. E o modelo da administração pública do Canadá me parece ser algo bastante eficiente. Com relação à outra parte da pergunta, né, eu quero ressaltar o que o Wesley tinha falado aqui, da questão da gestão por resultados, né, e também associada à gestão por competência, e ele falou justamente isso, né, em momento num cenário em que há recursos escassos. Então, não tem muito como a gente não... Por mais que isso possa trazer no seu cerne um pouco do neoliberalismo e tal, a gente precisa falar sobre, num cenário que não há recursos. O ano de 2021, o cenário, para quem acompanha as finanças públicas, é algo assustador, Leonardo. Eu não sei de onde que a gente vai tirar dinheiro para manter a máquina pública funcionando. Então, a gente precisa falar sobre monitorar, não foco no controle, mas foco no resultado, e isso na questão da gestão por competência. Isso passa por essa questão do concurso público. É claro que a Bárbara tem razão quando ela fala assim que o aparato burocrático nos defende, é um escudo contra os avanços, não há dúvida nisso. Mas a gente precisa achar um meio que não seja essa questão burocrática, sabe, antiga, né? Que basicamente o que se manteve foram só as disfunções da burocracia weberiana. A burocracia weberiana ficou para trás. Parece que o que nós temos hoje são só as suas disfunções. Isso de um lado. E, de outro lado, o liberalismo, que o Estado não precisa, que o mercado vai se autorregular. Isso é mentira. E o resultado foi agora na pandemia. Se não houvesse... Ontem nós divulgamos isso no IBGE. 83% da população procurou saúde na saúde pública. A educação pública, a transformação que a gente teve na sociedade nos últimos 15 anos se deu em função da educação pública. Os institutos federais, a ampliação dos institutos federais e a ampliação da universidade pública. O negro na universidade pública. Na década de 80, você ia numa universidade pública e você não via negros. Essa é a verdade. A gente tem que tocar na ferida. Tocar na ferida. Independente da sua matriz ideológica. E não se via. E hoje você vê. E a educação, ela é a única forma de ascensão social. Ascensão social. Bem, mas nesse contexto, eu me empolgo um pouco quando eu falo dessa questão da educação, porque eu já falei para o Léo a respeito disso, mas enfim, o que eu queria voltar é essa questão. A gente tem que manter um aparato burocrático como defesa do serviço público, mas, por outro lado, a gente precisa falar da eficiência e da gestão por resultados. E talvez no meio termo seja isso que eu falei, essa questão de realmente repensar a avaliação no serviço público. E só para falar uma questão prática, nos 10 anos de IBGE, que eu tenho aqui em Santa Catarina, em 2 ocasiões, a gente demitiu, essa é a palavra, não tem eufemismo para isso, nós demitimos 2 servidores públicos, pelas razões, Leonardo, mais absurdas possíveis, que passa por desvio de verba, de uso de suprimento de fundos, furto, de um lado, né? E de outro lado, uma total incapacidade de lidar com os outros servidores, de briga, de vias de fato, etc.
fraude no ponto, as coisas mais absurdas. E você não imagina, Leonardo, a dificuldade que foi para expurgar essas pessoas do serviço público. Isso não pode, e é isso que dá lugar de fala para as pessoas dizerem que servidor público é vagabundo, que servidor público não trabalha, que é isso, que é aquilo, por causa desses exemplos. Então, sem tirar aquilo que a Bárbara falou, que é a necessidade de ter a burocracia e a segurança do servidor para ele atuar com liberdade, né, com isenção, a gente precisa ter aquilo que o Wesley falou, foco nos resultados. E alguma maneira de fazer essa avaliação e facilitar o expurgo. Não tem outro nome. A gente fica com um monte de eufemismos, Leonardo, para dizer, não, mas o sujeito é isso, é aquilo. Né? Você vê, já denunciei pessoas que chegavam no IBGE, antes da gente ter catraca, né? Batia o ponto, ia fazer compras e voltava às 5 horas da tarde com sacolas. Isso é inadmissível. E a pessoa que fala isso, não, mas tem que ver. Não tem que ver. Então, a gente não pode compactuar com esse tipo de comportamento no serviço, em nenhum momento, mas no serviço público, nós somos servidores públicos. Então, há que se falar sobre gestão para os resultados. E aí a gente tem que se defender, porque quando eu falo isso na minha tese, e nos debates, você pensa, não, mas você é neoliberal, não tem, tira-se os rótulos. Vamos tirar os rótulos e vamos falar da efetividade. A gente trabalha. Eu gosto de trabalhar e gosto de trabalhar no serviço público. Mas precisamos buscar resultado e eficiência e efetividade, que é tudo isso, você vê, a efetividade está ligada à diferença que o serviço público fez na população. E eu acho que esse é o foco. Wesley. Transformação no serviço público, eu acho que é inevitável falar da China, né? Acho que quando a gente pensa em transformação do que é a máquina pública, se a gente não fala de China no século XXI, é quase cometer um pecado, assim. E eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal que estava na frente do projeto aí do Taoyuan digital, super polêmico, que colocou agora a China numa briga comercial aí com os Estados Unidos. Eles têm um projeto interessante aí de, digamos assim, dominação cambial, né? E o pessoal está conseguindo falar de tecnologia muito avançada, de uma maneira capilarizada dentro do setor público chinês. Tem um compromisso muito forte com a ciência, com a formação das pessoas. Se as pessoas saem, se você chega no MIT hoje, você chega em Palo Alto, lá na Califórnia, se você chega nas grandes universidades do mundo, você vê muitos chineses. As pessoas saem e elas voltam. E elas atuam nos setores ali do governo chinês para contribuir com o país nesse sentido. Eu acho que a gente tem que pensar e olhar com muito cuidado e atenção para o que esse pessoal fez nos últimos 30 anos, em termos de transformação de uma lógica de atuação. E tem ali uma noção de meritocracia que vale a pena prestar atenção também, porque às vezes as pessoas ficam numa discussão muito superficial, partido único, sei lá, ok, tá, tudo bem, pega essa discussão, coloca um pouquinho de lado e olha para dentro da estrutura para entender como é que existem disputas e como que o mérito é tratado ali dentro para colocar pessoas em algumas posições. Tem os problemas deles? Tem, mas temos que olhar para o que aconteceu ali em 30, 40 anos enquanto setor público e promoção de inovações, assim. Então, é um caso que eu chamaria atenção. Uma outra questão que eu chamo atenção são alguns contextos, que assim, a gente pensa no servidor público. O servidor público ele está ali no Estado para resolver um problema de uma determinada competência. Só que existem também outras formas, outras tentativas de governança para resolver problemas públicos também, que tentam fazer aí um desenho híbrido, de você chamar pessoas do terceiro setor, tentar colocar, por exemplo, startups dentro do setor público para desenvolver soluções sobre medida num tempo mais avançado. Tem o pessoal de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, tem um Lab 011, um laboratório de inovação bem interessante, vale a pena prestar atenção também como que eles têm pensado esse tipo de inovação dentro do setor público. Eu indicaria talvez um pouco esses laboratórios de inovações também ao redor do mundo. Se você mapeia o Lab de São Paulo, você consegue ver um hub de como que tem sido pensada essa inovação no setor público. Tem um paradigma, você tem uma economia digital que se põe aí, tem gente que chama de revolução industrial 4.0, né? Outros criticam, mas está acontecendo uma coisa, uma digitalização da economia. E como que fica o Estado e o setor público nesse sentido, né? Como é que a gente promove essas inovações dentro do Estado? Você tem alguns cases interessantes, assim, estou falando isso do governo chinês, tem Singapura também, que vale a pena prestar atenção enquanto case.
Talvez eu diria isso, também olhar um pouco mais para o continente asiático, ali tem coisas bem interessantes acontecendo. E que nem toda solução que tem sido pensada nesses contextos envolve, talvez, um vínculo efetivo de certas pessoas dentro do Estado. É muito importante o vínculo efetivo, acho que tem uma função democrática muito forte, porque essas pessoas elas se transformam em guardiões de determinadas áreas dentro do Estado, é o que o pessoal está relatando aqui. O caso do IBGE é bem interessante, né? Como é que presume, tem ali uma diretriz de que, dos vínculos efetivos nesse quadro orgânico da organização, e só 3, né, o Roberto, que parece que são indicados. E mesmo assim são pessoas técnicas, né, pelo que você disse. Isso é muito interessante, isso é muito importante. É isso, né? Isso é muito importante. Contudo, pelo que eu tenho visto, principalmente nesse cenário onde transformações rápidas são necessárias, pensa-se, e às vezes a transformação ela vai ser pontual no tempo, o momento de construção da transformação, pensa-se alternativas que não sejam inserção de pessoas num quadro ali para ficar ali pensando 20, 30 anos, não, mas uma inserção, um enxerto ali de 1, 2 anos num projeto pontual, e tem muita gente que está atuando assim, eu atuo assim ao longo da minha trajetória, entro, implemento coisas e depois saio para fazer isso em outros cenários. Tem se pensado arranjos nesse sentido, talvez seria esse meu comentário, né? Muito bom, pessoal. Só pegando o gancho que você falou, Wesley, do vínculo, né? Já surgiu uma última pergunta aqui nos 45 do segundo tempo, a gente já vai encaminhando para finalizar. Pergunta do Fábio, né? Qual que é a posição de vocês a respeito das organizações sociais, né? Que acabam sendo uma nova forma de ocupar vagas que tradicionalmente seriam preenchidas por meio de concurso público, né? Então, acho que é uma pergunta que fala sobre essa questão, acho que você, Wesley, tocou agora no final, que é vinculação orgânica, mas também essa possibilidade de não ter uma vinculação orgânica com o serviço público e, mesmo assim, ser capaz de disparar processos profícuos, né, vamos dizer assim, no interior da máquina do Estado. Aí eu queria uma palavra de vocês sobre isso e também, se vocês já quiserem fazer as considerações finais de vocês, a gente vai encaminhando para o final. Wesley ou Roberto? Ok. Posso começar, Léo? Vai lá. Eu acho que as organizações sociais, ele está falando das OCIPs, né? Eu acho que é uma saída, né? Mas desde que haja um contrato de gestão, que é uma das exigências, né, da contratação, que haja um contrato de gestão e que seja e passa pela gestão dos resultados. É uma saída. Eu confesso que eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre as OCIPs, mas superficialmente é isso que eu digo. O contrato de gestão talvez seja a ferramenta para se pactuar o resultado que se deseja e ao final do período, né, você conseguir avaliar os resultados daquela ação. E acho, sim, que essas parcerias, né, pontuais, como o Wesley falou, podem ser um resultado. Mas acho que tem que ser algo mais do que isso. Eu ainda acredito na efetividade, né, de você ter uma carga de servidores que sejam ligados ao Estado e não ao governo. Acho que isso é fundamental. Até mesmo porque o desmonte, eventualmente, se você mantém só contratados, só organizações sociais, a partir do momento que você não tem mais recurso, é mais fácil você se desfazer daquilo. Então, eu acho que o Estado precisa existir, a gente precisa do Estado. Agora, há que se discutir a eficiência do Estado, e é isso que toda a minha pesquisa se desenvolve. E eu sou bastante criticado por isso dentro do serviço público, mas o servidor público está aí para isso, né? A gente tem a transparência. E como considerações finais, eu gostaria de dizer assim que eu acho que isso que a gente está fazendo é fundamental, debater. Eu falei contigo, Leonardo, por telefone antes, né? Eu falei assim, poxa, eu acho que a gente precisa, num momento em que as pessoas, muitas pessoas que são realmente autônomos, aloprados, né? Estão aí com espaço para falar e para falar os maiores absurdos possíveis, seja lutar contra a vacina, que vacina não é importante, que é isso, que é aquilo. Então, nós temos a responsabilidade de discutir o país. E isso que a gente está fazendo é exatamente a discussão sobre
o serviço público, a ciência, a academia. Então, eu acho que isso é importante. Então, como palavra final, eu acho que é isso. Respondendo ali ao questionamento do Wesley, né? A gente não pode prescindir da ciência e do método, porque isso é, de fato, uma maneira eficaz, eficiente, de melhorar o sofrimento, diminuir ou mitigar o sofrimento humano. E o IBGE é um órgão de Estado que faz isso com bastante proficiência há 84 anos, e eu sinto muito orgulho de estar há 10 anos nessa instituição, produzindo informação para que o Brasil se conheça melhor. Eu acho que essa é uma característica importante do serviço público. É isso, gente. Muito obrigado. Excelente, Roberto. Muito obrigado. Wesley. Sobre essa... A última questão aí que ficou, Léo, deu uma cortada aqui, eu não consegui pegar, cara. Sobre as organizações sociais, né? Qual que é o teu posicionamento sobre esse tipo de contratação, né, de Sim. pessoas? Uhum. Sim, eu estou vendo aqui também no YouTube. Então, o Fábio Bezerra coloca... eu tenho um exemplo assim, que eu gosto de trazer ele, que é, no continente africano a gente criou um projeto chamado Open Afro. A gente mapeia todas as estradas de terra do continente, a gente procura, né, tá nesse trabalho, de mapear as estradas de terra do continente africano a partir de imagens de satélites e de machine learning, para a gente alimentar coisas como o Google Maps, digamos assim, e aí as pessoas terem ali as rotas dessas estradas que às vezes não estão disponíveis e atrapalham uma lógica de logística ali pelo continente. E a gente fez isso conversando com muita gente de estados, servidores ali, mas quem de fato operacionalizou e tinha uma condição técnica na altura foi um rapaz que é doutorando lá na Universidade de Stanford, na área de ciência da computação, eu e um outro rapaz que é mestrando na área de sistema de informação da UFMG. Eu fico pensando assim, pô, se não fosse por uma via dessa, talvez a gente demoraria muito tempo e não conseguiria, de fato, acampar um projeto desse, ter as pessoas com vínculo fixo ali, no tempo necessário para a execução dele, a velocidade que a gente precisava para a execução dele. Às vezes, eu acho que você tem um arranjo vinculando ali pessoas que são interessadas em contribuir, são interessadas na consecução da missão pública de certas coisas, sem um vínculo fixo com o Estado, isso pode ser interessante, mas não pode ser só isso, concordo plenamente com o Roberto. Se você tem um arranjo ali montado só com organizações, cargos comissionados, você desmontar isso realmente é muito mais fácil, é muito mais rápido, você não gera liga para políticas de Estado, assim, digamos. Mas eu acho que é o tempo da gente pensar arranjos híbridos. A gente tem que pensar arranjos híbridos e não dá para seguir nessa lógica do Estado crescer mais a cada ano, ficar cada vez mais caro e sem prestar atenção muito nessa gestão, de fato, nas entregas do Estado. Porque uma hora esse negócio vai ruir. E será que quando ruir essa lógica, a gente vai abrir mão de quê? É dos cargos ou é de coisas valiosas como democracia? Porque às vezes acontece isso, né? No momento em que está tudo ruim, está ineficiente, esse negócio de democracia aí que não é ineficiente, de ficar conversando, votando demais, isso é muito caro, vamos cortar isso, Então a gente tem que prestar atenção na eficiência, eficácia, efetividade de fato, por mais que às vezes as pessoas achem que isso é pauta neoliberal, né? Não conversa de fato, às vezes acho que não conversa com valores democráticos, mas conversa sim. Prestar atenção nisso é inclusive garantia, é necessário para que o Estado consiga ser sustentável financeiramente e acampar os valores democráticos ao longo do tempo. Porque a história mostra isso para a gente. Toda vez que o Estado vai mal das pernas, é uma janela de oportunidade para essa entrada, essa cartada, né, a gente tem que reduzir um pouco esse papo de democracia, esse negócio. Então tem que tomar cuidado, assim. Acho que esse é o meu comentário também sobre a necessidade de olhar, né, para essa agenda de gestão baseadas em resultados. Como comentário final, talvez fica esse mesmo, que a gente não abrir mão dessa tarefa de pensar o nosso país, de pensar a aplicação da ciência no nosso país, como que se vincula com o setor público, porque se a gente não se coloca para fazer isso, outras pessoas que às vezes não estão interessadas tanto nessas vinculações podem fazê-lo de uma maneira não interessante. Então, a gente tem que entender que a ciência é um compromisso público, que o serviço público, o setor público é um compromisso público, e às vezes não é porque nós não estamos lá dentro, não somos cientistas ou não somos servidores, que a gente não tem um compromisso direto com isso. Nós também somos guardiões
posições, mesmo não ocupando-as diretamente. Então, fica uma fala aqui final sobre a importância de defender esses lugares, né, do setor público, da ciência, como lugares importantes para a construção de sociedades harmônicas, redução do sofrimento e consolidação de democracias. Um pouco essa é a minha fala. Muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Muito obrigado pela presença dos dois. Assim, eu não posso enfatizar o suficiente o orgulho e o prazer de ter vocês três aqui, né? Roberto, Wesley e Bárbara, né? Três jovens profissionais brilhantes, né? E estou completamente de acordo com o Roberto. Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que ocupar esses espaços, né? Então, a gente está aí na academia, assim, muito ainda com certa tecnofobia, né? Ou preso num modelo mental de como dar uma aula, de como fazer, e a gente agora está sendo, assim, realmente compelido por força das circunstâncias a dar o nosso pulo. E acho que isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é o mínimo, né? É de dar publicidade às nossas reflexões sobre diversos aspectos do conhecimento humano. No caso aqui, a gente trabalhou com relação à administração pública como objeto de reflexão, de pensamento, e isso é muito importante, muito relevante, e eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês. Sei que a agenda de vocês é muito puxada, mas fico feliz. Eu anotei aqui, eu diria, se vocês me permitem, assim, tentando resumir ou condensar o que a gente discutiu aqui. A gente discutiu a ideia de nem o Estado é grande, nem ele é pequeno, ele é o Estado necessário. Evidentemente que um Estado necessário, né? Esse já é um outro móvel de disputa política, né? Isso a gente vai ter que tentar conceber o que é esse Estado necessário. Mas, para além disso, um norte interessante, importante, é o norte da eficiência, né? Se ele vai ser, vamos dizer assim, um Estado necessário pequeno ou grande, isso, independente disso, a eficiência vai ser um norte importante para que a gente possa guiar as nossas ações, né? Eu acho que a Bárbara também trouxe muito a questão da politização, e é isso sempre como uma faca de dois gumes, né? No sentido de que, de fato, né, existe uma burocracia técnica, mas também o governo eleito, né, tem o direito de imprimir a sua agenda política também, né, no serviço público, e isso a gente tem que refletir sobre que formas isso vai acontecer, né, de que forma, quais são os limites éticos também para que essa agenda de governo efetivamente se imprima no serviço público, né? Acho que o Wesley trouxe essa ideia de ciência, e a gente refletir sobre a potência e sobre a forma da ciência, né? Isso a gente está num momento muito oportuno para discutir isso, né? Sobre como a chancela da ciência serve para os mais diversos fins políticos, né? E isso é matéria de reflexão também, para que a gente não possa tomar a ciência, né? Como diria o Popper, mas também outros pensadores da filosofia da ciência, como a ciência, né? O monstro, a ciência. Na verdade, o que existe são várias comunidades de produção de verdades em cada âmbito da ciência, né? E então a gente refletir, né, sobre a nossa própria educação científica, a educação científica nossa como gestores, como funcionários públicos, e também da população que é atendida pelos nossos serviços, né? Por fim, eu destacaria essa questão que vocês trouxeram, né, dos exemplos do Canadá, da China e da Singapura. Eu gosto muito de enfatizar, eu sou um pesquisador comparativista, né? A minha pesquisa se baseia a partir de comparação. Acho que o Brasil ele tem déficit, de modo geral. O brasileiro médio e o Brasil, lato sensu, tem em déficit de comparatividade. Ele não sabe se comparar com outros países, né? Por N motivos que não vale a pena aqui. Quando vocês trazem outros modelos, isso instiga, isso é matéria de pensamento para que a gente possa entender. O Wesley trouxe o caso da China. Na verdade, o que acontece é que a China é vamos dizer assim, um desconhecido total, né, para os gestores brasileiros. Enfim, a gente acaba vai recebendo as coisas a reboque, né? Se você for no Ministério das Relações Exteriores, o número de sinólogos é minúsculo, né? De pessoas que estudam, que sabem o que acontece na China.
é minúsculo. Então, é importante trazer. O Roberto trouxe o elemento do Canadá, que isso já é um modelo que a gente poderia olhar mais, né? O Canadá, eu defendo sempre que é um país muito comparável com o Brasil. Enfim, e acho, então, importante que vocês trouxeram isso. Agradecer mais uma vez, Hugo também aqui na mesa de controle, né? Muito obrigado pela parceria, agradecer a todos que nos assistiram até agora. Relembrar que amanhã tem a live do professor Leonardo Cruz, às 16 horas, com o tema Educação Vigiada, o avanço do capitalismo sobre a educação pública brasileira. E espero vocês até a próxima semana, provavelmente discutindo políticas públicas para a saúde. Isso já é uma discussão mais específica. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, até a próxima. Falou!